Louvado seja teu nome, Que a Senhor. graça, a paz, o amor e as misericórdias do Senhor estejam com todos esta noite. Amém? Amém. Amém. Vamos ver aquilo que o Senhor tem para nos trazer, porque o texto é um texto muito conhecido, mas eu sempre digo, parece que você vai lendo a Bíblia, você lê a Bíblia, você lê a Bíblia e você sempre encontra algo diferente na palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, eu sempre digo, quão é importante estarmos lendo a palavra do Senhor. Não podemos ler a palavra do Senhor como se fosse um livro, não pode ler como se fosse um romance, como se fosse um livro de ação, um livro de ficção, mas sim com uma palavra que venha exercer poder sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos abrir no livro de Gênesis, no capítulo 41, versículo 14. Hoje muitos já conhecem a história de José do Egito. Que não sejam as minhas palavras que venham fazer efeito, e sim as palavras que o Senhor colocar na minha boca que venha tocar a tua vida. Portanto, não preste atenção em mim, permita que o Senhor venha usar esta palavra para transformar, modificar e encher a sua vida. Amém? Amém. Diz assim, Gênesis 41, versículo 14. Então mandou Faraó chamar José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se ao Faraó. Amém? Amém. Quando eu estive lendo esse versículo, consegui tirar tantas coisas como para a nossa vida cristã, tantas coisas de que nós devemos fazer, tantas coisas que nós devemos estar atentos, tantas coisas que temos que estar com nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto, com nossos olhos abertos e buscar aquilo que o Senhor tem em cada uma de sua palavra, cada um do seu versículo. E esse versículo me chamou muita atenção pelo poder que ele tem sobre a vida cristã. Quando aqui ele fala, então mandou Faraó chamar José. O que me veio na verdade em mente é que hoje nós estamos aqui porque o Senhor chamou a cada um de nós. Glória a Deus. O Senhor escolheu as nossas vidas. O Senhor escolheu a cada um de nós. O Senhor nos deu uma oportunidade que não são todos que têm esta oportunidade. Quantos que morrem todos os dias sem ter conhecido a Jesus? Quantos morrem todos os dias sem sequer ter ouvido falar em nome de Jesus? Imagine nesses países que são islâmicos, ou nesses países que praticam o hinduísmo, esses países, tipo, por exemplo, uma China, com quase 1,5 milhão de habitantes, tem pessoas que vivem em regiões assim inóspitas, regiões assim que não tem absolutamente nada. Como que a palavra do Senhor vai chegar até lá? E aqui a gente já pode ver algo do Senhor sobre as nossas vidas, que é pela graça dele que o Senhor escolheu a cada um de nós. E não tão somente escolheu a cada um de nós a esmo, ou seja, não nos escolheu por um acaso, nos escolheu e nos chamou pelo nosso nome. Glória a O Deus. Senhor nos chamou pelo nosso nome quando? A palavra diz, quando nós estávamos lá no ventre de nossas mães. Amém. Ali o Senhor já havia preparado todo um caminho para as nossas vidas. Algo, creia, algo já se mexia quando estávamos no útero de nossas mães, que algo que o Senhor já falava, este aqui será o meu servo, com este aqui eu andarei, tão somente se ele me adorar, se tão somente ele crer em mim. Glória a Deus. Então, nesse instante, quando o Faraó chama a José, José não perde a oportunidade. Em nenhum momento, olha só que interessante, por que muitas vezes nós, de uma forma geral,
Se o nosso chefe chama, o que a gente faz? Vai correndo. Ou quando somos mais novos, quando os nossos pais chamam, o que fazemos? Nós vamos correndo. Então parece que é interessante, nós temos um certo medo de nossos chefes, às vezes um medo e um temor de nossos pais, quando jovens, mas parece que muitas vezes, porque existe um sentimento de como nós não vemos e não tocamos o Senhor, tão somente sentimos a presença dEle, parece que quando Ele nos chama, parece que a nossa obediência ela não se torna imediata. Então, isso muitas vezes me mostra como nós tememos as pessoas, ou quanto tememos o chefe, ou quanto tememos os nossos pais, que são pessoas físicas, e muitas vezes deixamos de temer a quem realmente devemos temer, que é o Senhor. Nós não podemos nos deixar sermos confundidos. De certa forma que de repente, se eu não for lá para o meu chefe, que muitas vezes fazemos isso, o temer o chefe não significa ter medo do chefe. Parece que temer o chefe significa eu temer as consequências de eu não ir responder ao meu chefe. Às vezes de eu não ir até os meus pais quando me chamam, significa temer as consequências do que pode me virar se eu não for lá. Meu pai, minha mãe vai me colocar de castigo, não vai deixar mais eu jogar, ou não vai deixar mais eu ver TV. Ou se tememos, se não formos ao nosso chefe, posso perder o emprego, de repente aquela promoção que está a caminho não sai. E por que será que nós não temos esta mesma forma de pensamento com relação ao Senhor em nossas vidas? Porque se fizermos uma lista de todas as coisas que nós fazemos no dia, digamos que chegasse no final do dia e fôssemos lá escrever o nosso diário, por que será que quando pecamos, naquele momento nós não nos lembramos do Senhor em nossas vidas? Nós vamos falar isso depois. Então José rapidamente escutou o chamado do faraó. E o que ele fez? Ele estava onde ele se encontrava preso. Eu não vou dizer qual é o motivo, não importa, muitos já conhecem, mas ele se encontrava preso. E quem está preso, o que busca? A liberdade. Principalmente José, que foi preso inocentemente. Mas o que fez então? Foi lá e libertou José. O que o Senhor fez sobre nossas vidas? Exatamente a mesma coisa. Glória o a Deus. Senhor libertou a cada um de nós do cativeiro. Amém. Nós estávamos presos pelo pecado. Nós não enxergávamos a divindade do Senhor. Nós estávamos perdidos no mundo. Nós estávamos, na verdade, andando de um lado a outro, sem nenhum rumo. E o que o Senhor fez sobre as nossas vidas? Ele nos libertou, Ele nos salvou, e Ele tem mostrado e nos mostrou qual é o caminho da vida. Glória a Porque, Deus. na verdade, quando estávamos presos, quando não conhecíamos Jesus, não havia nenhum outro caminho senão a morte. Não tão somente a morte física, que essa, até o Senhor Jesus voltar, essa todos nós iremos passar, a menos que o Senhor volte. A morte física, todos vamos ter. Mas quando o Senhor veio, o Senhor Jesus veio, Ele começou a trazer o quê? Uma vida que nós pudéssemos ter aqui, uma vida em abundância, e não somente uma vida passageira, mas sim uma vida eterna para todos nós. Então, mais uma vez, o faraó chamou José. José saiu da prisão, foi liberto da prisão. E depois que ele foi liberto da prisão, o que aconteceu? A primeira coisa que José fez antes
chegar até o faraó. Ele foi lá e a primeira coisa que ele fez, ele foi e se barbeou e trocou as suas vestes. O que me lembra um barbear-se, trocar-se as suas vestes? Isso me lembra muito de antes de aceitarmos o Senhor Jesus, nós éramos sujos, haviam manchas em nossas vidas, porque nós estávamos em pecado, porque nós não conhecíamos a salvação e o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Mas a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Salvador, e quando nos batizamos nas águas, porque assim a palavra diz, quando nos batizamos nas águas, significa que uma nova vida nós temos. Glória a Deus. Quando nós temos essa nova vida, é exatamente o que está acontecendo com José aqui. José, ele vai se apresentar já como uma nova vida. Mas o que é essa nova vida? Quando ele foi se apresentar ao faraó, fez a barba, colocou uma roupa bonitinha, porque jamais iam permitir que ele pudesse colocar uma roupa qualquer, ele ia se apresentar ao faraó. Então ele fez a barba, deve ter cortado o cabelo, se penteou, deve ter passado um perfume. Naquela época acho que não tinha perfume francês, devia ser egípcio. Colocou um perfume e foi se apresentar ao faraó. Como que ele se apresentou ao faraó? Limpo. E da mesma forma eu vejo que é assim que nós temos que nos apresentar ao Senhor. Como que nós estamos nos apresentando ao Senhor quando estamos orando, quando estamos buscando e quando estamos louvando ao Senhor? Nós estamos sujos? Como que estão as nossas vidas? Como estão as nossas vestes? As nossas vestes se encontram brancas? O nosso coração se encontra imaculado? O que nós temos na nossa mente que talvez tenha impedido de nós todos os dias, a cada dia mais, crescermos no Senhor e nos afastarmos do pecado? Que vestes que nós temos usado? Ou será que nós saímos de manhã com umas vestes limpinhas? Porque eu sempre falo, né? É fácil ser crente aqui na igreja, né? Mas quando nós acordamos, também é fácil. Temos as nossas vestes brancas. Imaginar-se que nós estamos imaculados, estamos nos mostrando como santos e justos perante o Senhor. Mas a grande questão é, como que nós temos voltado para as nossas casas? Nós temos voltado para casa com as mesmas vestes brancas, da mesma forma que nós saímos de manhã em casa? Porque quando enfrentamos os problemas, quando os problemas começam a vir à sua vida, parece que tudo começa a ter mais importância. E parece que quanto mais a sua vida é cheia de outras coisas e não para o Senhor, parece que na verdade a gente começa a dar alguns espaços que não deveriam deixar, nós não deveríamos deixar alguns espaços serem tomados. Então a grande pergunta é, o quanto da minha vida, se eu fosse pensar do 100%, o quanto que eu consigo dedicar a minha vida ao Senhor e àquilo que eu faço? Porque este percentual da tua vida, quanto você tem deixado o Senhor agir através de você, é esse percentual que na verdade vai dizer o quão branco tem sido as nossas vestes. Como que nós temos enfrentado os nossos problemas? Como nós temos enfrentado as nossas dificuldades? Qual o tipo de poder que na verdade te comove? O poder que te comove é o poder do Senhor, que vai encher a tua vida, assim como fez com José. Porque a vida de José, por ser uma vida imaculada e por crer no Senhor, apesar de tudo que ele passou, eu não acredito que alguém aqui tenha passado aquilo que José passou. Ser desprezado pelos irmãos, ser vendido como escravo, começou a trabalhar como escravo, a esposa de Potifar foi lá e atentou a ele se negou, então ela caluniou,
e ele foi parar lá no cárcere. Acho que ninguém teve uma experiência quanto essa. Mas mesmo assim, em nenhum momento, ele deixou de crer no Senhor. Em nenhum momento, ele deixou de crer sobre as promessas através dos sonhos que o Senhor deu a ele. Glória a Deus. Se o Senhor deu promessa na tua vida, creia que o Senhor vai cumpri-la. Amém. Para José, cumpriu no tempo certo. Não havia como cumprir a promessa na vida de José, nem antes e nem depois. Se fosse antes, não teria a seca, a abundância de coisa seca. Se fosse depois, todo o povo de Israel teria morrido, e talvez inclusive o próprio Egito e ele mesmo. Então José foi lá e apresentou-se limpo. E como nós temos que nos apresentar? Limpos perante o Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler agora o versículo 15. Gênesis 41, versículo 15. Diz assim: E Faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. Ouvir dizer de ti. Isso mexeu tanto comigo, porque a pergunta é: o que tem falado de você? O que as pessoas têm falado de cada um de nós? Porque nesse caso aqui de José, quando ele diz ouvir dizer de ti, significa, opa, eu ouvi dizer que esta pessoa tem algo diferente. E sabe por que ele tinha algo diferente? Algo que eu sempre trago, digo aqui, porque a postura dele. E olha que ele estava no meio de pessoas que não criam em Deus. Ao contrário, o povo do Egito, os egípcios, tão somente eles eram idólatras. Então criam em deuses. Então mesmo na prisão, mesmo desde quando foi vendido e quando chegou no Egito, o que José não deixou e não permitiu que ele corrompesse a sua fé, a sua crença no Senhor Deus. E o que aconteceu? Não importava se ali tinham pessoas que acreditavam em deuses egípcios, sejam eles qual eram. O que importava é que aquilo que José dizia havia poder. Porque quando José falava algo, eu creio, algo soava diferente. Porque se algo não soasse diferente, jamais o Faraó iria dizer, ouvi dizer de ti. E como que ouvi dizer de ti? Porque na verdade ele já havia interpretado 2 sonhos. E esses 2 sonhos haviam ocorrido. E mesmo assim esqueceram dele. Ele falou, não te esqueças de mim. E na verdade foi esquecido. Porque de novo, não era o momento certo. E como o pastor pregou, o Senhor não esqueceu de nós. O Senhor não esqueceu de nós. Lá o padeiro, o copeiro, este esqueceu. Este esqueceu de José. Mas o Senhor não esqueceu, porque o Senhor sabia exatamente o dia certinho, a data, a hora e os segundos. Creia isso na tua vida. O Senhor sabe o dia, a hora, os minutos, os segundos que lhe irá trazer a tua vitória, que lhe irá fazer com que os teus sonhos comecem a se realizar. Então, você realmente tem sido diferente para as pessoas que estão ao seu redor, para que quando realmente vierem falar de você, o que vão dizer de você? Sabe que dizem de mim? O Douglas eu conheço. Olha, eu acho que ele é evangélico. Outro dia até contei para vocês aqui, vou até repetir, talvez alguém não estivesse aqui, mas eu vou falar de novo. Eu nunca falei palavrão, né? E minha postura sempre foi de falar palavrão.
E na empresa que eu trabalhava, bom, acho que quase todas as empresas, muita gente fala palavra, né? Alguma coisa, infelizmente, que até se torna normal. E eu nunca disse para alguém na empresa lá que eu não falava palavrão. Mas um dia, numa reunião, o presidente da empresa estava lá, os demais diretores. Um dia nessa reunião, o presidente falou um palavrão. Ele falou um palavrão e olhou para mim. Pô, desculpa, né, Douglas, você não gosta de palavrão. Aquilo, na verdade, encheu meu coração. Que de repente eu tinha mania, que a sala do meu presidente era no andar de cima da minha sala. Então eu sempre usava a escada. E sempre, olha, não sei dizer, talvez poucas vezes, eu não descia aquela escada glorificando o Senhor. E aquele dia foi mais um dia que eu pude glorificar o Senhor, porque por alguma razão algo saiu de mim, no sentido de que as pessoas, quando olhavam para mim, eu não sou exemplo, tá? Só estou trazendo um exemplo que nós temos que ter na nossa vida, porque é isso que eu busco. Eu quero que as pessoas, eu não mexo tanto no Facebook, mas eu quero que as pessoas que me conhecem, eu quero que na verdade elas possam me ver como um servo do Senhor. A gente brincar, os irmãos sabem que eu gosto de brincar, mas eu quero que as pessoas me vejam como um servo do Senhor. E não é que eu quero que as pessoas, na verdade, eu peço para que o Senhor haja na minha vida, para que eu venha andar conforme a vontade dEle. Porque a partir do momento que eu andar conforme a vontade dEle, as pessoas vão olhar para cada um de nós e vai dizer, esse cara tem alguma coisa diferente. Então José já tinha alguma coisa diferente. Provavelmente José não falava palavrão, talvez em circunstância alguma. José possivelmente traziam só palavras de edificação, e na verdade ele até ficou sendo meio que o chefinho lá da prisão. Tão bom que possivelmente ele era em palavras que não devia fazer fofoca, ou seja, tudo aquilo que saía da boca dele trazia edificação, e assim que tem que ser a nossa vida cristã. Aquilo que sair da nossa boca tem que ser algo para edificar a vida de alguém. De um crente não pode sair nenhum mal de nossas bocas, principalmente com outras pessoas. Não pode. Não pode. Nós temos que nos lembrar que o grande dia irá chegar, e a pergunta é: como que nós iremos nos apresentar ao Senhor? E o que o Senhor irá dizer da tua vida, da minha vida? Ele vai dizer: Pai, este é que eu conheço, este é meu filho, esse aqui é o Douglas, este é o Felipe, este é a Neiva, este é o Márcio. É assim que nós vamos estar lá, e é essa certeza que nós temos que ter todos os dias quando acordarmos. Glória a Deus. Todos os dias, todos os dias. É essa certeza que nós temos que ter. Se o Senhor vir agora, com Ele eu estarei. Amém? Versículo 16 diz assim. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz ao Faraó. A primeira coisa que José me mostra aqui, que é como nós temos que ser, a primeira coisa é ele em nenhum momento se gabou, em nenhum momento ele se colocou numa postura de que ele sabia algo. Olha que coisa tremenda. Alguém que estava preso injustamente se apresenta ao Faraó. Vamos dizer, era uma grande oportunidade. Ele falou assim: agora que eu vou me mostrar, eu vou mostrar que eu sou o cara. Sabe o que acontece com isso? Esse tipo de palavra cai por terra. Sabe por quê? Ele diz aqui, e respondeu José ao Faraó dizendo: isso não está em mim, isso não vem de mim, não sou eu.
Sabe o que ele está fazendo aqui? Está sendo humilde e dizendo: eu não sou nada. Sabe quando o Senhor começa a agir na nossa vida? Quando, na verdade, temos a certeza de que não somos nada e não somos ninguém sem o Senhor em nossas vidas. Glória a Deus. Então ele não se gaba, ele vai na humildade e diz: não, pera lá, isso não vem de mim. Quem nos capacita é a misericórdia do Senhor. E de novo, eu sou prova disso, como eu disse para vocês, muitas das coisas que eu pude alcançar na minha vida, não foi porque estudei, não foi porque eu li, foi pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Muitas coisas já saíram da minha boca em reuniões que eu estava, muitas coisas que eu já escrevi em e-mails. Aquilo veio do Senhor, não veio de mim. Eu creio nisso. E quando na verdade nós nos colocarmos debaixo do Senhor, no sentido de nos humilharmos. O que é humilhar-se? Humilhar-se é ter certeza de que não somos nada. É interessante que aqui esse é o primeiro passo que ele dá. É a primeira coisa que ele faz. Ele não se cala. Ele não se coloca em nenhuma postura de que sou o cara. Aí o que ele faz? Ele diz: a resposta vem do Senhor. Glória a Deus. Então todas as coisas sobre as nossas vidas, tudo vem do Senhor. Se tão somente nós seguirmos, olha esse passo, são 3 versículos, 1, 2, 3, nós vemos 3 versículos, 3. Esses 3 versículos já nos dita de como tem que ser nossas vidas. Primeira coisa, o Senhor nos chamou, estávamos presos e o Senhor nos libertou. Nós agora temos que nos apresentar ao Senhor com vestes limpas, imaculados. Vamos assim nos apresentar ao Senhor. A partir desse momento a sua vida é transformada. Quando a sua vida é transformada, a partir deste dia, quem tem domínio sobre você é tão somente o Senhor. Glória a Deus. Não é o seu chefe, não é ninguém, muitas vezes nem a sua família. Quem tem que ter domínio sobre a tua vida é o Senhor. E a única forma de você se entregar ao Senhor é ter certeza: Senhor, eu nada posso sentir. Eu não posso acordar de manhã se não for por permissão do Senhor. Eu não posso estar à noite na igreja se não for permissão do Senhor. Eu não posso vir a trabalhar se não for permissão do Senhor. É tão somente, tanto no seu trabalho como no seu dia a dia. Todos os dias nós precisamos dar respostas. Parece que é assim, no trabalho, alguém sempre faz pergunta, na sua casa, alguém sempre pergunta. Parece que todos os nossos dias são feitos de perguntas e perguntas e perguntas. Perguntas simples de aonde está a caneta, mas às vezes perguntas um pouco mais difíceis. Nessas perguntas difíceis, deixa o Senhor usar a tua vida, assim como José fez. Mas só que ele estava imaculado, ele estava barbeado, estava limpo, com vestes limpas. Então creio, o Senhor vai usar as nossas vidas quando tivermos com as nossas vestes limpas. Quando estivermos com as nossas vestes limpas, a resposta virá sobre a tua vida, irá sair da tua boca. Ele nem sabe, ele mesmo diz: isso não vem de mim. Não sou eu que tenho estes conhecimentos para dizer algo. Isto vem do Senhor sobre a minha vida. Amém? Amém. Vamos ler agora o 33 e 34. Diz assim: portanto, Faraó, previna-se agora de um homem de entendimento e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó,
e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. O que me remeteu quando eu li estes 2 versículos, que foi o Senhor trazendo essa palavra para ele, usando José. Sabe o que ele poderia ter feito? Olha, Faraó, eu sei o que você tem que fazer, mas você tem que me dar um cargo. Ó, Faraó, estou sabendo muito bem, eu sei interpretar o seu sonho, eu sei o que vai acontecer. Ele poderia ter feito, sabe o quê? Poderia ter chantageado o Faraó. Mas, mais uma vez, ele se manteve humilde. Por quê? Porque ele sabia que a resposta não vinha dele, vinha do Senhor. E ele mesmo chegou e falou: não, olha, Faraó, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, tem que juntar, nós vamos ter 7 anos de bonança e vamos depois ter 7 anos de seca. Ele mesmo trouxe a resposta. E olha que interessante, por ele trazer a resposta, sabe o que poderia ter acontecido? 35 diz assim: e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha que interessante. José articulou tudo como deveria ser feito, sem pedir nada em troca. Mas uma outra coisa que ele me ensina aqui, sabe o que é? Guardar quando tivermos abundância. O quanto nós temos guardado quando temos abundância. Sabe por quê? Porque os dias maus virão, os dias maus vêm. E quando eu falo em guardar, não é tão somente guardar dinheiro, isso também faz parte, mas é guardar as amizades certas, guardar a palavra do Senhor na tua vida, guardar o sentimento daquilo que o Senhor te faz todos os dias. Sabe por quê? Porque é tão fácil e tão perigoso quando estamos bem, ou de dinheiro, ou bem de saúde, parece que é tão fácil nos desviarmos do Senhor. Aqui me ensina a mim, e espero que ensine aos irmãos, que quando você estiver na bonança, não arrete o pé do Senhor, porque é tão fácil quando você tem dinheiro, você tem saúde, você está numa situação melhor, você sempre vai inventar mais historinhas para a tua vida. Eu vou viajar, vou para o restaurante, vou não sei aonde, meus amigos me chamaram. Parece que até o seu rol de amizade aumenta. Às vezes, quando você está com poder aquisitivo, poder financeiro melhor, até o rol de amizade começa a aumentar. Aí um monte de gente chama: vamos jantar, vem aqui em casa, vamos fazer um negocinho, vamos aonde, vamos viajar, vamos lá. Eu não estou dizendo que isto é errado fazer, só estou dizendo o quanto de cuidado nós temos que tomar para não permitir que estas coisas venham ocupar na tua vida aquilo que é do Senhor. Porque por causa disso, muitas vezes você não vem no culto de quinta. Por causa disso, muitas vezes você não vem no culto de domingo. Por causa disso, muitas vezes você não vem no evangelismo de sábado. E assim por diante. Aí tua vida começa a ter tantos compromissos, que o maior compromisso que você deveria ter, este que você abandona, que é com o Senhor. E o que acontece? Aí um dia, se o Senhor assim o achar por bem, começa talvez a tirar alguma coisa, tira outra. Aí o que você faz? Aí você corre para o altar: oh Senhor Deus, então não permita que na tua vida, enquanto você ainda tiver saúde, enquanto você tiver o teu emprego, enquanto você estiver bem financeiramente,
Não abandone o Senhor. Não troque a casa do Senhor pelos teus amigos. Não troque a casa do Senhor por viagens. Não troque nada que possa aparecer na tua vida pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque foi exatamente assim que José também permaneceu. Que mesmo assim ele não esqueceu do Senhor, mesmo depois de se tornar governador. Até aos seus filhos deu nomes por causa do sofrimento que ele teve, mas daquilo que ele ganhou. Então, que não podemos deixar, irmãos, é o que tem preenchido a tua vida, o que te faz feliz. Se o que te faz feliz é mais sair com os teus amigos do que vir à igreja, algo está errado. Se talvez viajar te traz mais prazer do que orar, algo está errado na tua vida. Então, irmãos, que todos os dias, eu sempre digo isso, porque eu creio muito nisso. Acho que não tem uma vez que eu venha ou dirigir, ou que eu venha trazer a palavra. A tua vida, ela tem que ser uma vida voltada para o Senhor. Ler a Bíblia, orar, dar testemunhos. O que estão dizendo de você? O que diz o teu vizinho de você? O que diz o teu colega de trabalho? O que diz a pessoa que está do teu lado pegando o ônibus? O que teu olhar diz? É um olhar de Deus, de compaixão pelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor? Que esta palavra no dia de hoje, assim como serviu para a minha vida, isso na verdade tem que fortalecer. É um momento de reflexão, é um momento na verdade de eu me colocar e entender, Senhor, é um momento de cada um de nós olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui bem vestido de acordo com a tua palavra e a tua vontade, as minhas vestes estão brancas. Porque quando as duas vestes estão brancas, como vai ter a campanha? Isso é um justo horário. O que é ser justo? Ser justo, na verdade, é estar debaixo da vontade do Senhor com as tuas roupas limpas. Quando estivermos com nossas roupas limpas, quando orarmos, o Senhor vai nos escutar. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Que esta palavra realmente venha tocar na vida dos irmãos. Que não seja uma palavra para hoje, domingo à noite. Que seja esta palavra para amanhã, depois da manhã, ano que vem, daqui a 10 anos, 20 anos. Que seja para sempre. Guardemos isso, para que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder do Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir ao Senhor.